vou chamar o Graça que acabou de entrar, então. Venha comigo. Querido Aham! André. Haha! Tudo bem, Querido Graça? André. Desculpa te Tudo fazer bem, muito. querido? Eu fiquei aqui me deleitando com as histórias dela e dele, aqui, com muitas coisas comuns a tudo isso. Deixa eu te falar, antes de começar, eu tô com medo da minha bateria acabar, porque você sabe que eu tô no meio do mato, né? E aí Sim, eu tenho um ponto que eu pego o telefone e eu vim para cá, para esse ponto. carro? Tô no carro. E aí eu vindo pro carro aqui para cima para um ponto. Aí caso caia a bateria, eu vou trocar de telefone, eu entro com o telefone da Almena e eu peço para entrar novamente. E aí Tá bom. você, ok? Ok, querido. Graça, Alegria muito grande falar com você. então, vamos aproveitar o tempo, né? Para não deixar a bateria acabar antes do tempo. Sim, Então, você é uma figura, enfim, que viveu muito a Faculdade do Sina, né? Você tem uma participação, inclusive, na construção do currículo da faculdade, né? Como é que você chegou ali? Em que ano que você chegou? Você esteve com Dulcina pessoalmente, né? Como é que foi essa eu, chegada na faculdade? Como é que você conheceu a faculdade e foi atraído para lá? Como é que o destino te André, colocou ali? o destino foi o destino mesmo. Olha só, eu venho do teatro amador, né? Eu comecei a fazer teatro em Brasília em 75, estreiei em novembro de 75 e de uma corrente do teatro brasiliense que tinha uma birra muito grande com a chegada da faculdade, porque a gente fazia um teatro político de periferia, voltado para a periferia, né? Eu era do grupo Catarses, que tinha uma atuação política muito grande, e a gente tinha um preconceito mesmo, conceito muito estabelecido contra a chegada daquilo que a gente achava que era o teatrão é, burguês, classe média, aquela coisa que você sabe bem como é que é. E muitos anos a gente passava, eu era daquele grupo que tinha essa restrição a Dulcina, porque a gente sonhava em fazer um teatro que era, a gente sonhava em viver de teatro, mas viver de um teatro que tivesse uma outra perspectiva, aquela corrente de teatro que a gente fazia. Só que no meio, chegou um determinado momento da minha vida, por questões muito particulares, que eu comecei a compreender que viver de teatro não significava viver somente de produção de espetáculo teatral, porque ninguém vive somente de produção de espetáculo teatral, né? Ninguém no Brasil conseguiu até hoje viver só disso, né? Se não tiver algum complemento, não vai viver. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que complemente essa minha produção, essa coisa toda. E eu vou dar aula. E num determinado momento da nossa carreira, o Chico Expedito substituiu o Tamanini na cadeira que ele dava aula na faculdade. O Tamanini foi para o Rio, o Chico substituiu o Tamanini. Uns 2 ou 3 anos depois, o Chico foi convidado para fazer um espetáculo no Rio, para fazer uma. E ele virou e falou: Graça, eu estou indo embora e eu queria que você me substituísse nas disciplinas que eu estou dando no Dulcina. Eu já tinha decidido no ano anterior que eu ia me preparar para entrar para o Dulcina e entrei lá em 87. Em 1987 eu entrei e minha carteira assinada pela Dulcina, pessoalmente por ela, e a gente conviveu durante 2 semestres ainda antes da Dulcina se afastar, né? É, Aí fiz as duas bancas de habilidade específica seguintes, eu compartilhei com Dulcina no primeiro e no segundo semestre de 88. Dulcina se afastou
E em 89 a gente viveu a grande crise que eu acho que gerou todas as consequências que a faculdade paga até hoje, né? Que foi a greve de 63 dias que a gente fez por causa de eu considero que talvez tenha sido o grande ato falho da Dulcina. Na saída da Dulcina da faculdade, ela começou a adoecer, ela saiu e entregou a faculdade para dois aventureiros, né? Que endividaram a faculdade absurdamente. Primeiro, a primeira coisa que eles fizeram foi alugar o andar inteiro desse prédio aí no fundo da faculdade, que era em cima daqueles dois cinemas que existiam ali, né? O Carim e o. Não, não, Carim não. Miguel Miguel Nabu, e Miguel Badiello, Nabu, Badielô, exatamente. da samba, né? E durante. Exatamente. E nessa história eu entrei para o Dulcina exatamente nesse momento e eu vivi a grande derrocada do Dulcina por causa daquele momento, né? Por causa dessa, talvez o grande ato falho da vida da Dulcina foi entregar a faculdade nas mãos daqueles dois aventureiros que acharam que iam transformar a Faculdade Dulcina de Moraes numa grande empresa da educação, fazendo aquilo, e eles, na época, eu me lembro que eles ficaram devendo algo em torno de, não lembro exatamente a moeda da época, porque estava em processo de mudança, aquelas coisas todas, mas eles pagavam, assumiram um contrato de 100 milhões, me parece, por mês, para pagar por mês, e eles não pagaram o Carim, que era o dono daquela coisa, né? E eles não pagaram e a faculdade entrou numa crise a partir daquela greve que nós fizemos em fevereiro de 89, que foi a grande derrocada da faculdade, que tinha 1.500 alunos, e ao final da greve a faculdade ficou com 460 alunos. A evasão durante os 60 e poucos dias, de 1.500 para 460 alunos, foi um negócio absurdo que a faculdade paga, a FBT paga o preço daquele momento até hoje, né? realmente é triste. Essa parte da história da Faculdade do Sino, a partir daí realmente, enfim, a gente só tem más notícias, né? Vamos falar das boas notícias, ou seja, das boas memórias. Mas você chegou a encontrar Dulcina ainda na faculdade, a conviver com ela, a conversar com ela, ou não? Sempre. Eu convivi com ela ainda um ano, mais ou menos. Os dois semestres seguintes, eu herdei uma turma dela, a turma do Antônio Fábio, da Helena Martins. Era Antônio Fábio, Helena Martins, ai meu Deus, eram 4 alunos. Uma turma dela que ela saiu no meio e eu assumi a turma dela, né, a turma do Antônio Fábio, Helena Martins, aquela menina que virou uma espécie de guru em Brasília. Como é que é o nome dela, meu Deus? Ela era atriz. Hã? Que era guru? Não, que virou uma espécie de líder espiritual aí em Brasília. Depois ela era atriz. Hã? A tia Neiva? Não, não, uma aluna nossa. Eu Putz, esqueci o nome da menina, meu Deus do céu. Ela fez, era dessa turma. Foi da turma do Antônio Fábio. É, essa da turma do. Não, não, não era a filha do Gemartu, não.
Eu sei que foi assim. Aí a gente conviveu durante um ano, fizemos as duas provas de habilidade específica juntos, e me lembro muito, muito, muito da Dulcina do meu lado, virando assim e falando: não reprova ele não, porque ele não sabe. Se ele soubesse, ele não viria. Liege, exatamente. Liege Salgado, o nome dela era Liege Salgado. Se ele soubesse, ele não viria para cá para aprender. Assim me lembro muito daquele jeito que ela fazia. Assim, para limpar o batom, o canto da boca, exatamente. E não reprova não, porque se ele soubesse, ele não viria para cá para aprender. E, e, e isso durante 2 semestres. Você falando no Sérgio, eu acho que eu tenho o Sérgio como meu amigo no Facebook. Ó, Na hora que você falou, eu falei, eu vou passar para ele essa história, porque ele é meu amigo de Facebook e vou dizer que você quer entrar em contato com ele, maravilha. tá? Tá bom. Tá bom. Uhum. Então, me conte mais desses seus diálogos com Dulcina, porque isso para você foi importante, Graça. Ou seja, vocês faziam crítica, tinham preconceitos à presença da faculdade em Brasília, porque faziam teatro político, mas de repente você caiu lá. E como é que foi essa nova paisagem do teatro na sua vida, assim? Na verdade, esse preconceito tinha sido superado antes da entrada. Um ano antes, eu falei em casa, falei, olha, eu já vi que viver de produção teatral é impossível, então vou ter que dar aula, vou me preparar, porque daqui a um ano eu vou ser professor no Dulcina. Já Certo. tinha mudado a cabeça em relação a essa coisa toda, e eu comecei naquele momento a reconhecer a importância da faculdade para a cidade, entende, André? Quando eu via que estava movimentando, quando eu percebi que movimentava a cidade artisticamente, teatralmente falando, mudou totalmente a minha perspectiva e eu passei a ser uma pessoa muito apaixonada pela faculdade, pela fundação, pela história da Dulcina. Eu tenho diversas percepções menos românticas da relação da Dulcina com o poder, com essas coisas todas, que quem viu o filme da Glória, por exemplo, viu o meu depoimento em relação a determinadas questões, mas é inegável a transformação do panorama teatral, cultural de Brasília com a vinda da FBT para Brasília. Sim. Né? Isso, inclusive, o B de Paiva tinha uma frase que ele ficava repetindo para falar disso, né? Ele falava: Dulcina de Moraes é uma das grandes provas de que cultura rima muito bem com ditadura. Né? Porque ele falava, e o B repetia muito isso, né? Porque tinha uma proximidade muito grande da Dulcina com o poder estabelecido na época, e isso fazia com que a gente olhasse e percebesse essa coisa, mas com o passar do tempo eu fui compreendendo que era uma estratégia de sobrevivência e estratégia de estabelecimento da história do teatro no Brasil, que a Dulcina representava muito bem. Né? A Dulcina representou e a FBT representa isso muito bem. Se nós não tivéssemos essas estratégias que Dulcina utilizava, e B de Paiva contava estratégias poderosíssimas dessas questões todas, durante determinado tempo, a gente não teria algumas instituições que sobreviveram no Brasil porque era muito pesado, o jogo era muito pesado, né? Ou tinha
esse pragmatismo, ou as coisas não aconteciam, Claro. né? As coisas não aconteceriam nunca. Né? Então, essa questão da mudança da percepção, para mim, foi total. Tanto é que eu fiquei 22 anos dentro do Dulcina. Eu fui tudo na Dulcina, menos presidente da fundação. Eu fui coordenador de curso, eu fui diretor da faculdade, fui secretário executivo da fundação, fui, sabe, tudo que você imaginar eu fiz ali dentro e junto com B de Paiva, né, junto com um nome que muito controverso que teve no Dulcina durante muito tempo, o nome de Guilherme Cabral, que acabou de falecer, né, morreu há alguns meses atrás, e que era muito amigo de B de Paiva e que foi levado lá para dentro pelo B de Paiva. Né? Foram momentos assim muito conturbados de relação com essas pessoas, mas que estavam lá o tempo inteiro tentando, de uma maneira ou de outra, fazer com que a faculdade sobrevivesse. De uma maneira ou de outra. Né? Nós enfrentamos momentos assim, nesses 22 anos que eu fiquei dentro da faculdade, dentro da fundação, nós enfrentamos momentos muito delicados, né? Momentos é, extremamente delicados. O Antônio Hermílio de Moraes, por exemplo, a contribuição do Antônio Hermílio de Moraes, ela tem uma ambiguidade também. O Alex citando o Antônio Hermílio de Moraes pela reforma do teatro, mas tem uma ambiguidade também ali na vinda dessa contribuição do Antônio Hermílio de Moraes na época, porque tinha uma função política, tinha toda uma questão, e teve uma questão técnica fundamental em relação ao teatro. Não sei se é do conhecimento das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, mas o Dulcina era considerado a melhor acústica teatral do Brasil. Sim. Dulcina era considerada a melhor acústica. Já é, né? Pois é, mas a qualidade acústica do Teatro Dulcina, ela caiu muito quando levantaram aquela paredona do lado e que foi nessa reforma na época do Antônio Hermílio de Moraes, entende? Precisou se levantar, não se encontrou uma outra alternativa para dar acessibilidade a pessoas com deficiência para o teatro. Aí fizeram aquela paredona ali que criou pontos no palco hoje que não tem a mesma qualidade que tinha antes. Entende? Que a gente, por exemplo, era apaixonado pela acústica do Teatro Dulcina, e se você perceber bem hoje, tem alguns pontos no palco que, por causa daquela parede que foi colocada ali, e não sei se as pessoas sabem também que a construção do Teatro Dulcina tem o dedo direto da Dulcina com o Trigo. Os dois foram cruciais no processo, porque o projeto Oscar. do, do Oscar Niemeyer não era execuível. Ele está lá guardado, inclusive, o projeto do Oscar Niemeyer está guardado lá, ficou guardado lá, e a Dulcina chamou o Trigo, morava no Rio, falou: chamem o Trigo para me ajudar a planejar esse teatro, e depois eu não sei quem assinou o projeto do teatro, né? Porque o projeto do Oscar Niemeyer, não sei se você conhece, ele é cheio de rampas, cheio de... sabe, tinha inclusive como se fosse um grande túnel, entende? Era muito bonito, mas ela olhou e falou: esse rapaz é um arquiteto maravilhoso. Isso B de Paiva que contava, né? Esse rapaz é um arquiteto maravilhoso, mas ele não entende nada de teatro. Chame o Trigo para mim, né? Desse jeito. Então, essas histórias que foram se acumulando
e que estão guardadas, às vezes, na memória de algumas pessoas que estão indo embora, que estão passando, né? Bede Paiva é uma delas, é uma dessas pessoas. Bede Paiva não tem mais memória, né? É, a, a, acabou, né? A Bede Paiva está com Alzheimer e está num processo de debilidade muito grande hoje. Mas ele contava histórias maravilhosas da Dulcina, de como ela construiu aquilo ali, de como ela fez aquelas coisas ali todas, né? De como ela agenciava e negociava com as primeiras damas dos presidentes da República, como ela conseguia trazer as primeiras damas dos presidentes da República para fazer chá dançante ou chá da tarde no Dulcina, para terminar a construção do Dulcina, conseguindo envolver toda a sociedade, a elite da sociedade brasiliense na época, para comprar ingressos desses chás assim de valores altíssimos para contribuir com a construção, né, do Dulcina. E foi terminada, a construção do Dulcina foi terminada por causa dessas contribuições todas que ela conseguia angariar fundos com esses. Isso o Bede Paiva conta assim, contava, né, em detalhes essas coisas todas. Eu acho que Dulcina ela fez uso daquilo que ela tinha no Brasil inteiro, que era o prestígio, né? E então, Exatamente. com a ditadura, acho que não foi nem opcional, foi inevitável, porque era o regime vigente, né? Então, É, ela é. está acima disso tudo, né? É o pragmatismo, o pragmatismo que ela tinha, né? É, é, o pragmatismo que ela tinha uma percepção de pragmática da vida muito clara para fazer, para ela realizar aquilo que ela chamava de sonho da vida dela, né? Uhum. Ricardo está contando aqui que ela montou 8 mulheres só com socialites de Brasília. O mesmo Exatamente. Ricardo foi outro espetáculo. Uma dessas atrizes, inclusive, contactou comigo e me mostrou fotos incríveis. Eu acho que é 8 mulheres mesmo, eu não me lembro, mas eu acho que foi 8 mulheres mesmo, porque isso não é do meu tempo, né? É de antes, né? E ela fazia esse tipo de coisa. Até. Ela fez esse tipo de coisa para terminar. E o cunhado dela, o Fernando Azevedo, teve um papel fundamental nesse processo também, entende? Porque, não sei se vocês sabem, mas a primeira sala que, que, que ficou pronta foi a sala Fernando Azevedo, que era a sala de balé da faculdade. Por isso, E ele fazia aula de dança antes de fazer aula de teatro. Exatamente. Ele fazia aula de dança, dava aula de teatro para arrecadar fundos para a construção, para terminar a construção do teatro, né? Do teatro e da faculdade como um todo. Graça, Hum. qual é assim a memória mais forte que você tem de Dulcina? Assim, o que no fundo, ela representa para você, assim? Olha, tem duas coisas da Dulcina que para mim são muito marcantes. Dulcina era uma mulher à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo, né? Nesse pragmatismo da mulher que ela representava. Tem três coisas da Dulcina que eu não me esqueço, todas as vezes eu me lembro. Primeiro, o perfume dela, que ela chegava no subsolo, a faculdade inteira sabia que ela tinha chegado, né? Porque ela usava um perfume muito forte, né? A segunda coisa que marca muito na Dulcina é esse papel de uma mulher à frente do seu tempo. Tem um espetáculo dela que eu acho que é Chuva, acho que é Chuva, sim,
que ela tem uma fotografia. Eu falava sempre que aquele espetáculo era a representação da Dulcina como uma mulher muito à frente do seu tempo, que tinha uma fotografia dela sentada numa mesa de bar, fumando um cigarro, a personagem fumando um cigarro e ela no meio de uma nuvem de fumaça. Assim, eu falava, essa foto representa claramente quem é Dulcina de Moraes, a história de Dulcina de Moraes, uma mulher. Eu acho que essa foto existe lá ainda, ela existia lá ainda. Era uma foto que estava nas paredes da faculdade. E eu falava, essa foto representa Dulcina de Moraes, porque é uma foto de 1934, uma mulher em cena representando, fumando daquele jeito. Imagina o que significa simbolicamente essa coisa, né? Essa metáfora da presença de Dulcina. E a Uhum. última coisa, André, que eu me lembro, não me esqueço nunca de Dulcina, foi um momento muito dolorido, que é o momento que a gente começou a perceber que Dulcina estava indo como memória, acho que foi a última vez que Dulcina foi à faculdade. Acho não, foi a última vez que Dulcina foi à faculdade. Quero saber. É, hã? Quero saber isso. Interessante. Pois é. B de Paiva ela chegava por baixo, né? Como sempre fez. O Geraldo trazia a Dulcina no Fusquinha Vermelho, que você deve se lembrar, né? O Fusquinha Vermelho, o Geraldo era o motorista, trazia, ela entrava e o B de Paiva foi recebê-la lá na entrada, naquela entrada próximo ao Conchita. E veio de mãos dadas, de braços dados com ela, e eu tinha uma coisa para falar com o B de Paiva, e eu cheguei perto e falei, B, eu precisava esclarecer isso aqui. Aí ela olhou para mim e falou, quem é você? Aí o B falou, esse é o Graça Veloso, que está ajudando a gente aqui, ele é o secretário executivo atualmente da Fundação, PLPP. E me apresentou, fez toda uma apresentação e ela me deu um grande abraço e falou, muito obrigada por cuidar do meu sonho, por ajudar a cuidar do meu sonho. Deu um abraço mesmo assim e virou e continuou andando com o B, e eu fui andando, me lembrei de uma outra coisa a falar com o B, voltei e falei, B, eu queria... Aí ela olhou e falou, quem é você? Né? Foi a última vez que Dulcina entrou na faculdade, assim, pelas próprias pernas, né? Porque eu acho que me parece que depois, me parece que ela só entrou na época, só no velório, né? Porque aí eu acho que ela não ia mais, não me lembro mais da Dulcina ter ido ao teatro, né? Ter ido à faculdade nessa época, depois dessa época. Que aí Vera passou a cuidar dela, né? Vera vivia com ela cuidando. Fernando Azevedo ia visitá-la e ela às vezes não se lembrava. Me lembro do Fernando contar uma história de um dia que talvez tenha sido o último momento de lucidez da Dulcina, sabe, André? Ele contando que chegou lá, Dulcina estava ótima, sabia tudo, lembrou, conversou com ele, perguntou tudo, tal, conversou, queria saber tudo da faculdade, queria saber tudo do teatro, como é que estava o teatro, como é que estava cada coisa daquela. E aí ele foi tomar um café na cozinha, parece, alguma coisa assim. Quando voltou, ela tinha entrado para o quarto e estava se maquiando como se estivesse em cena já, ou como se estivesse se preparando para entrar em cena e já não tinha mais nenhuma conexão com nada também, né? É, Eu acho que foi a última vez que alguém falou de Dulcina
com um lapso de lucidez, de memória, de alguma coisa assim. Eu estive na casa dela, no apartamento da 111, fui levar um amigo meu que tinha entrado na faculdade, na primeira turma, o Alexandre Braga, ele gostava muito, mas Uhum. não concluiu o curso, foi para o Rio. E ela sempre perguntava: Você é da onde? O Alexandre dizia: Eu sou de Porto Alegre. E ela dizia: A plateia de Porto Alegre é uma das mais queridas desse Brasil. E aí, papo É. vai, papo vem, ela olhava para ele e dizia: Você é da onde? Eu sou de Porto Alegre, Uhum. Lucila. Mas a plateia de Porto Alegre ficava Exato. nesse É, sabe assim, nesse é, exatamente, trabalho. exatamente nessa coisa. Uhum, exatamente. Bom, depois, com o passar do tempo, a faculdade, a fundação, teve um período de muito olho grande em cima ali, querendo aquele espaço, né, André? Me lembro, eu era presidente do conselho já na época. Nós recebemos uma proposta muito, muito, muito boa, materialmente falando, da Universal do Reino de Deus, que estava comprando o cinema. Na época, eu defendia, inclusive, que aceitasse, porque ia fechar. Na época, foi antes do tombamento, porque na época a gente defendeu que fosse aceito por uma razão muito simples, André. O valor era, pagava todas as dívidas, sobrava dinheiro para comprar aquele lote que virou IESB na Asa Sul, na L2, construía uma nova escola e um novo teatro lá, o valor que eles pagavam na fundação, por aquele prédio. Entende? Construía-se um novo teatro, uma nova faculdade e pagava todas as dívidas. É, quem não permitiu na época, e aí a gente não sabe o que significa isso para a história futura, é, foi B de Paiva. B de Paiva bateu o pé e falou não, não e não. E eu não sei, eu juro para você que hoje eu continuo não sabendo se foi bom ou ruim não ter vendido na época, Pronto. sabe? É muito ruim se desapegar de um local que tinha história já, né? Você É, exato. é como É a questão. dizer de uma história, mas ao mesmo tempo eu também fico na dúvida, porque afinal de contas a vida é feita de transformações, de revoluções. Se a gente não revoluciona, a gente não não cresce. O que aconteceu com a faculdade foi justamente isso, não cresceu, né? Não foi adiante. Não cresceu e pelo contrário, né? Entrou em decadência, essa coisa toda, né? Essa coisa que a gente conhece a realidade hoje das pessoas estarem lá dando aula como voluntários, né? Para ela não fechar, exatamente para não fechar essa Graça, eu vou coisa. encerrar porque eu tenho medo até de perder essa live. E fazer depois um repeteco com você aí no meio do mato vai ser meio complicado. Eu quero que você finalize dizendo as últimas palavras para a Dulcina. Se tivesse você jantando com ela agora, vocês dois, o que que você perguntaria para ela? O que que você diria para ela? Tem duas coisas antes de falar a frase que eu gostaria de falar para ela, que eu gostaria de citar. Dulcina criou uma escola de teatro, não foi só uma escola física, Dulcina criou uma escola de teatro. Em 1955, Dulcina fez o primeiro seminário de voz para teatro e tem os anais disso, estavam guardados na Fundação Brasileira de Teatro. Então, não tem outra coisa a dizer para Dulcina, com todas as ressalvas, com todas as coisas, com todas as dificuldades, a não ser obrigado, querida. Só isso.
Então, a você também, muito obrigado por ter participado dessa live hoje e por ter participado da vida dessa faculdade que nos formou, que nos ensinou a arte de representar. Eu também devo a essa faculdade assim a minha gratidão, sabe, profunda, profunda. Uhum. É. Eu devo. Foi a faculdade que me deu o meu doutorado, o meu mestrado, o meu doutorado, sabe? Foi trabalhando lá, foi exercitando lá, sabe? Que me deu a possibilidade de exercer o teatro como eu exerço hoje, em toda a sua plenitude, em todo o sentido, trabalhando como ator, como diretor, como professor, como escritor, como tudo que eu faço relacionado ao teatro hoje eu devo muito, muito, muito disso à Dulcina de Moraes, à Faculdade Dulcina de Moraes e às pessoas que por lá passaram, inclusive vocês que fizeram a história inicial daquela casa lá. Verdade. Graça, muito obrigado. Aproveite o seu mato, a sua quarentena, proteja-se, né? Queremos que você É, volta, claro, né, também para continuar contribuindo com a história do teatro em Brasília, que você com certeza é peça fundamental para isso. E agradecido. obrigado. Boa noite, boa noite. Um beijo grande. Grande beijo, querido. Obrigado. Tchau.